Vivemos num mundo cheio de problemas e tragédias. Pode parecer que não há saída para os seus problemas, mas Deus tem um plano maravilhoso para nos libertar da realidade deste mundo mau. Deus sempre cuida dos seus filhos. O povo de Deus passou mais de 400 anos vivendo no Egito. Lá, eles se tornaram escravos e trabalhavam o tempo todo, sem descanso. Eles ficaram com medo de avançar, porque acharam que os recursos humanos e militares que tinham eram poucos para vencer os inimigos. Esqueceram que a maior força que eles tinham vinha de Deus. Por isso, a viagem demorou 40 anos. Existe aqui uma importante lição espiritual. Quando Deus lhe pede para fazer alguma coisa, não tenha medo, Ele providencia os meios. Muitas verdades estão sendo estudadas aqui e talvez você esteja se sentindo como o povo de Deus, com medo e inseguro sobre como você vai fazer para viver de acordo com o que Deus quer. Isso acontece porque você está apenas olhando para o que você tem em suas mãos, e isso sempre será pouco. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, descobre que os seus problemas ficam pequenos e Deus sempre tem uma solução. Nesses 40 anos que o povo de Deus andou pelo deserto como consequência da dúvida, Deus lhes pediu para construírem um santuário no deserto. Desde o primeiro pecado, o sacrifício de animais simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. Os patriarcas construíram altares e o santuário foi a organização de um sistema para que as pessoas tivessem uma ilustração das verdades eternas e espirituais que envolviam o reino de Deus e o plano da salvação. Dentro do santuário aconteceriam sacrifícios que deveriam ser presenciados por todo o povo e mostraria assim claramente a desgraça e o mal que o pecado ocasiona. Da mesma maneira, os rituais do santuário apresentariam o preço do resgate do pecador, pago pelo Salvador. O santuário aponta para a realidade do pecado, a graça de Deus, os aspectos do julgamento em que cada ser humano está envolvido e o fim do pecado através da destruição e restauração deste mundo. O santuário construído no deserto por Moisés foi depois substituído pelo Templo de Salomão, depois pelo Templo de Zorobabel e, por fim, o Templo de Herodes. No ano 70, uma profecia de Jesus com relação ao templo se cumpriu. Em conversa com seus discípulos, em redor do templo, Jesus lhes disse: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele e os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versos 1 e 2. Na época do general Tito Vespasiano, o templo foi destruído e até hoje não mais reconstruído. O Apocalipse nos apresenta o templo celestial, do qual o templo que estava construído sobre a terra era apenas uma figura, uma ilustração de algo muito maior. Entender melhor o funcionamento do santuário e todos os cerimoniais nos dá uma compreensão mais profunda do plano da salvação e do fim do mal. João nos apresenta em uma visão o santuário celestial. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Apocalipse capítulo 11, verso 19. João descreve alguns móveis que ele viu dentro do santuário. No texto que lemos, João vê a arca. Em outros textos, João nos diz que viu o altar e também o incensário. O santuário da terra era coordenado pelos sacerdotes, que eram da tribo de Levi. No santuário celestial também existe o sacerdote. Paulo nos apresenta quem é. Ora,
O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Os sacerdotes que atuaram no templo do Antigo Testamento eram uma sombra ou uma ilustração do sacerdócio de Jesus Cristo no santuário celestial. No Novo Testamento, há uma mudança no acesso a Deus. Agora, não mais através do sangue de animais por meio de sacerdotes, mas temos acesso direto ao Pai por causa da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Cada pessoa que crê é constituída como sacerdote. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes. No Novo Testamento, quem ocupa essa posição é Jesus. Ele é o único sumo sacerdote que temos. O santuário da terra tinha uma relação muito próxima com o celestial. Quando Deus mandou construir o santuário, disse a Moisés: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis." Êxodo 25, versos 8 e 9. O santuário tinha um pátio, onde ficava o altar de sacrifícios. Ali acontecia a morte dos animais que subiam como cheiro suave ao Senhor, simbolizando Jesus Cristo, como apresenta Paulo em Efésios capítulo 5, verso 2. "E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave." No pátio também estava a bacia, que era para lavar. A água que estava dentro da bacia representa o Espírito Santo, a Palavra de Deus, e também o batismo. Isso é o que a própria Bíblia nos diz em João capítulo 7, versos 37 e 39, João capítulo 13, verso 10 e capítulo 3, verso 5. No pátio estava a tenda, que era o santuário propriamente dito. Dentro da tenda existiam 2 compartimentos. O primeiro era chamado de santo. Ao entrar, na direita, estava a mesa dos pães. Eram 12 pães, feitos de flor de farinha, representando a Jesus, que é o pão da vida. Do lado esquerdo estava o candelabro de ouro, que tinha 7 lâmpadas acesas, o tempo todo. O profeta João viu o candelabro do céu. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Apocalipse capítulo 1, verso 12. Jesus estava no meio dos candeeiros. Jesus é a luz que ilumina o mundo. O pecado trouxe trevas para os seres humanos. Sem Deus, não sabemos o que fazer e nem para onde ir. Precisamos de ajuda e Jesus é aquele que mostra o caminho e a direção segura. Diante do véu que fazia a separação para o segundo compartimento do santuário, estava o altar de incenso. João viu no Apocalipse um altar de ouro diante do trono de Deus no céu e diz que muito incenso subia com as orações dos santos. O incenso são as orações dos santos que chegam até o Senhor. Nessa ilustração, Deus está dizendo que não existe nenhuma oração que Ele não ouça. Deus sabe do que precisamos. Ele conhece as nossas lutas e as nossas dores. Ele sabe o motivo do nosso choro e sempre estende a mão, pronta para nos ajudar. O segundo compartimento do santuário era chamado de Santíssimo. Era o lugar mais sagrado do templo. Ali estava a arca que João viu. Sobre a tampa da arca era visível a presença de Deus, o que chamamos de Shekinah. Nos compartimentos, o acesso era limitado. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, chamado pelos judeus de Yom Kippur, que significa literalmente Dia do Juízo. Já no pátio, entravam todos os pecadores arrependidos. Alguns serviços aconteciam diariamente no santuário. Acompanhe a leitura de Números capítulo 28, versos 3 e 4. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. 2 vezes por dia acontecia o sacrifício contínuo, devido aos pecados que são cometidos sem que a pessoa saiba que cometeu, o que a Bíblia chama de pecado por ignorância. Outro ritual dentro do santuário era o da expiação. Acontecia apenas uma vez por ano, quando o santuário, que durante o ano todo recebeu o pecado de todos os pecadores arrependidos, agora era purificado.
Cada serviço é uma revelação em símbolo do grande amor de Deus. Paulo, em Efésios, nos fala sobre o tamanho do amor de Deus. Acompanhe a leitura. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Na verdade, achamos que conhecemos o amor de Deus, quando na verdade o conhecimento que temos é muito pequeno. Colombo descobriu a América, mas ele não sabia muito sobre o continente que ele descobriu. Morreu sem conhecer os grandes lagos, rios, bosques e vales. Assim também nós descobrimos o amor de Deus que nos alcança para resgatar, mas saiba que esse amor tem altura, largura e profundidade que não conhecemos. Esse amor é como um imenso oceano e é necessário imergir nele para que conheçamos um pouco mais do que ele representa, sem conhecer tudo o que havia descoberto. O santuário apresenta 6 passos fundamentais para a salvação que aparecem nitidamente em cada símbolo representado. Primeiro, na porta do pátio é reconhecida a necessidade de salvação do ser humano. Segundo, no altar dos holocaustos é colocada sobre o pecador a justiça de Cristo que o torna justo, sem que ele seja necessariamente justo. Terceiro, na bacia ou no lavatório, a purificação da vida é creditada ao pecador por causa da pureza de Cristo, o que desperta em cada pessoa a santificação, que significa crescer em Jesus cada dia mais, tornando-me hoje melhor do que fui ontem. Quarto, no altar de incenso, Jesus está sempre em intercessão por nós. Quinto, no candelabro de ouro, o Espírito Santo está hoje atuando em prol da igreja, trazendo a luz que vem de Jesus e da sua palavra. Sexto, na Arca da Aliança, dentro dela, encontram-se harmoniosamente a justiça e a misericórdia de Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Jesus. Em Hebreus capítulo 9, versos 9, 13 e 14, encontramos o seguinte: isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O grande pintor francês Jean-Léonel Gérôme fez um quadro da crucifixão de Jesus que é uma verdadeira obra-prima. Nela não aparece a cruz de Cristo, mas sua sombra projetada no chão. Ao fundo, aparecem os soldados romanos e a multidão retornando para Jerusalém. Mas a sombra da cruz faz do quadro magnífico. A sombra da cruz de Jesus projeta-se através dos séculos e chega até os nossos dias e exerce uma poderosa influência na história do povo de Deus. Mas talvez você esteja se perguntando: matar animais? Isso não é muito violento? O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento ensinava ao povo o caráter terrível do pecado e apresenta Jesus como o único caminho que pode libertar os seres humanos da culpa. O pecado é uma ofensa moral contra Deus e apenas o sangue de Jesus pode apagar os pecados e libertar o ser humano da sua culpa. Hebreus capítulo 8, verso 6, apresenta a realidade do ministério de Jesus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Um mediador intercede por ambas as partes. Jesus intercede por nós diante de Deus, oferecendo os méritos de seu sangue e implorando o perdão dos nossos pecados, dos quais nos arrependemos quando aceitamos a Jesus. Também intercede da parte de Deus em nossa consciência, para que nos convertamos e a nossa vida seja de acordo com a vontade de Deus, obedecendo assim aos seus mandamentos. Jesus entregou-se a si mesmo para que tivéssemos salvação.
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus, capítulo 9 e o verso 24. Em uma vila na Escócia, viveu um médico que ficou conhecido pela sua bondade. Após a sua morte, ao examinarem os seus livros, encontraram muitas contas marcadas com tinta vermelha, com as seguintes palavras: cancelada, pobre demais para pagar. A esposa, que pensava diferente dele, disse: estas contas devem ser cobradas, e levou assim o assunto até o tribunal. O juiz lhe perguntou: isto que está escrito em vermelho é a letra do seu marido mesmo? Sim, respondeu a viúva. Então, não existe tribunal no mundo que possa exigir o pagamento dessas contas, uma vez que o seu marido escreveu canceladas. A todo instante, Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial, cancelando a dívida dos pecados pelos quais nos arrependemos, tendo-o aceitado como Salvador e Mediador. Ele pode fazer isso porque pagou o preço pelo resgate dos seres humanos. Há uma mensagem a ser proclamada nesses últimos dias da história do mundo. Essa mensagem está no Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Existem 3 fases do juízo de Deus. Uma acontece enquanto Jesus é o nosso advogado. Ele intercede enquanto é investigada a conduta de cada um dos seus filhos. Ele oferece perdão, restauração e paz. A primeira fase ocorre enquanto Jesus é o nosso advogado. Ele intercede enquanto é investigada a conduta de cada um dos seus filhos. Ele oferece perdão, restauração e paz. A segunda fase acontece quando a porta da salvação se fechar e o Senhor virá para levar ao céu o seu povo fiel. E no céu acontecerá a análise do julgamento de Deus, um tempo de comprovação para os santos de que Deus foi justo. A terceira acontece com a destruição final dos ímpios. Esse é o fim de todo o mal e do pecado. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá divórcio. Deus não quer que você seja considerado culpado e nem condenado. Ele quer te ver salvo. Mas para isso acontecer, uma decisão precisa ser tomada. Não deixe para amanhã, pois o amanhã não existe. Já ouvi algumas vezes pessoas dizerem assim: não me entreguei a Jesus ainda, porque não chegou a minha hora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não chama ninguém com hora e dia marcados. Ele chama a todos agora. Não é preciso esperar nada. Basta apenas você aceitar viver de acordo com a vontade dele. Outros dizem assim: existe tempo para tudo e o dia da minha entrega ainda não chegou. É verdade que a Bíblia fala de tempo para tudo, mas quando o assunto é a salvação, o tempo certo é agora. Preste bem atenção no convite que eu vou lhe fazer. Você quer receber de Deus a salvação? Está disposto a viver de acordo com a vontade de Deus? Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, ore comigo. Senhor, obrigado por teu amor profundo, que foi até as últimas consequências para nos salvar. Aceita o nosso coração, a nossa entrega e a nossa decisão, em nome de Jesus. Amém. Um dia, no céu, Lúcifer disse que Deus estava errado e ele estava certo. Jesus, no livro do Apocalipse, nos apresenta um julgamento, onde todos os seres humanos comparecerão. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Mas quando este juízo acontecerá? Antes ou depois do fim do mundo? Não perca as respostas para estas perguntas no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.